Olá pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar de maneira bem introdutória sobre as leis de Newton, certo? Bem básico mesmo para a gente entender. Primeira lei de Newton, também conhecido como lei da inércia, diz que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento ou um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, a menos que sobre ele atue uma força. Por exemplo, um carrinho de supermercado. Se ninguém empurrar o carrinho de supermercado, ele tende a ficar parado, né? Ou, por exemplo, um jovem andando de skate, né? Um corpo em movimento tende a ficar em movimento. Se de repente ele bate numa pedra, ele vai tender a permanecer em movimento, porque ele está na mesma velocidade do skate. Se o skate vai bater na pedra, o skate para, a pedra de certa maneira agiu, atuando uma força sobre o garoto e o garoto permaneceu em movimento, né? Então essa é a lei da inércia, que ela deixa um entendimento para a segunda lei, que é a lei do princípio fundamental da dinâmica, né? Que diz que a mudança do movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção linha reta a qual aquela força é aplicada. Ou seja, um corpo ele vai mudar o movimento dele, ou ele vai sair do repouso, ou ele vai sair do movimento retilíneo, a menos que sobre esse corpo atue-se uma força. Por exemplo, um astronauta no espaço, ele vai permanecer em movimento a menos que ele bata em outro objeto. Matematicamente, a segunda lei de Newton ela pode ser expressa por essa equação aí: força Fr, que é a força resultante, é igual a massa vezes a aceleração, né? Fr, onde Fr é a força resultante, que ele é quilograma metro por segundo ao quadrado, que também é o Newton, né? A gente vai chamar de Newton. A massa é em quilograma e a aceleração é metro por segundo ao quadrado, né? A princípio da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, ele vai trabalhar justamente essas forças que vão atuar no corpo para fazer com que o corpo mude o seu movimento, mude a sua quantidade de movimento, né? Então, por exemplo, se você empurrar um carro, ele tenderia a permanecer em movimento retilíneo, ou seja, na velocidade, se não fosse o atrito com o chão, por exemplo, né? Ou então o atrito nesse caso vai atuar como uma força para diminuir essa velocidade até fazer com que o carro pare. Bom, aí a gente vai colocar alguns tipos de força aqui. Existem forças que a gente vai chamar forças de contato, que eles precisam interagir, ter uma interação entre o objeto e o contato. O primeiro que a gente coloca é a força de tração, que é quando um objeto ele está em contato com uma corda, com um barbante, né? Então esse barbante ele vai ser tracionado, a gente vai chamar de força de tração, ele precisa ter contato com o barbante. O segundo tipo de força de contato é a força elástica, que é a força do restabelecimento que surge quando comprime ou traciona o corpo. Geralmente a gente vai lembrar das molas. Quando você pega uma mola que você tracionar ou comprimir essa mola, ela tende a voltar para o seu estado inicial, né? Mas não só mola, por exemplo, o amortecedor do carro é um exemplo de força elástica. O arco da flecha, quando você tensiona o arco, né? Ele tende a voltar sua posição inicial, e isso aí vai gerar uma força que a gente vai conhecer como força elástica, que pode ser calculada como força elástica é igual a constante elástica, que a gente vai chamar de K, vezes a variação desse comprimento, da tração ou do comprimento, é o ΔX. Outro tipo de força de contato é a chamada força normal, que é a força que atua em um corpo exercida pela superfície que o apoia. Por exemplo, se eu tenho um bloco no chão, aí esse bloco ele vai estar sobre a ação da força peso, que a gente vai ver mais na frente, e aí ele vai estar em contato com o chão. E o chão vai produzir sobre esse bloco uma força que a gente chama de força normal. Ele sempre vai ser perpendicular à superfície. Então, por exemplo, se você estivesse empurrando esse bloco contra a parede, não seria igual à força peso. Ele seria igual à força que você empurra contra a parede. Em um plano inclinado, seria como se fosse uma componente da força peso.
Então sempre, tem que lembrar disso, a força normal sempre ela vai ser perpendicular à superfície. Perpendicular, para quem não lembra, é formando um ângulo de 90 graus, certo? A força de atrito é a força de fricção entre duas superfícies que estão em contato. Então, sempre que eu estou produzindo um movimento, esse movimento está em contato com a superfície, essa superfície vai produzir uma força de atrito, que vai depender da rugosidade da superfície, ou seja, quanto mais lisa for a superfície, maior a força de atrito. Desculpa, quanto mais rugosa for a superfície, maior a força de atrito, ou seja, quanto mais cavidades, mais deformações. Quanto mais lisa for a superfície, menor a força de atrito. Por exemplo, o gelo. O gelo ele é uma superfície lisa e praticamente o atrito é muito pequeno. Então é difícil para a gente andar, porque para a gente andar a gente tem que produzir um atrito. Em superfícies muito lisas fica geralmente muito escorregadio. E a força de atrito é igual a μ, que é o coeficiente de atrito, vezes N, que é a força normal. Então a normal vai estar envolvida na força de atrito. Quer dizer o quê? Quanto maior for o peso ou essa força normal, maior vai ser a força de atrito. E o μ, que é o coeficiente de atrito, ele vai ter dois, o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito dinâmico. O coeficiente de atrito dinâmico é quando o corpo está em movimento e o coeficiente de atrito estático é quando o corpo está parado. Por exemplo, você já deve ter percebido isso quando você tenta empurrar algum móvel. Para você conseguir empurrar o móvel, para você deslocar esse móvel da posição dele, você faz mais força, mas depois que ele está em movimento, essa força se torna menor, né? Que é o coeficiente de atrito dinâmico, ele é menor do que o de atrito estático. E a gente vai ter os tipos de força de campo, certo? E os tipos de força de campo, eles não precisam encostar, não precisam se aproximar. Ele precisa apenas estar interagindo com o campo. O mais simples, o mais comum é força-peso, que é a força que a força gravitacional, no caso, a força-peso ela vai estar localizada no campo gravitacional. Então, por isso que a Terra atrai a Lua, ou por isso que o Sol atrai a Terra, ou por isso que a gente é atraído pela Terra, o satélite. Então, o satélite que fica em órbita na Terra, ele não foge, porque ele fica atraído por esse campo gravitacional, né? E aí vai gerar a força-peso. A força-peso vai ser igual a massa vezes G, que é a aceleração gravitacional, que na Terra é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Outro tipo de força de contato é a força magnética. Quem nunca, por exemplo, aproximou um ímã de um material ferromagnético e aí percebeu que mesmo sem encostar no material, esse material ele era atraído pelo ímã. Outro exemplo de força de campo é a força elétrica, que atrai um corpo localizado em um campo elétrico do outro. E aí a gente vai ter as interações de atração ou repulsão, mesmo sem encostar. Aí a gente lembra, né? Cargas iguais, elas se repelem, cargas diferentes, elas vão se atrair. Agora a gente vai para alguns exemplos aqui. Vamos lá, da segunda lei, utilizando a equação matemática. Um homem empurra um automóvel de aproximadamente 1.600 kg, produzindo uma força de 400 N. Calcule a aceleração produzida por essa força, desconsidere o atrito. Então ele quer saber a aceleração. Lembrando que ele deu a força, que é 400 N, e ele deu a massa do automóvel lá, que é 1.600 kg. A aceleração é o que ele quer saber, né? A gente não sabe. Aí então a gente utiliza a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração, ou seja, 400 é igual a 1.600 vezes A. 1.600 ele está multiplicando, vai passar dividindo. Então a gente vai ter A igual a 400 dividido por 1.600, que vai dar 0,25 metros por segundo ao quadrado, que essa é a aceleração do automóvel se a gente considerasse o atrito
da superfície, né? Só que nem sempre, como a gente falou, o corpo ele vai estar sendo tracionado, sendo empurrado, sendo impulsionado apenas por uma força. O exemplo aqui a seguir, a gente tem o exemplo de um bloco em que ele está sendo utilizado duas forças. E a gente tem que lembrar o seguinte: as forças elas são grandezas vetoriais. E por serem grandezas vetoriais, elas vão ter sentido e direção e módulo. Sentido, direção e módulo. Certo? Então, às vezes, a gente vai ter forças que vão atuar em sentidos diferentes. Por exemplo, como se fosse um cabo de guerra. Então, nesse caso, a força resultante vai ser uma soma vetorial ou uma subtração. Quando tem duas pessoas, por exemplo, puxando ou empurrando o mesmo objeto, nesse caso a gente somaria. Então, a gente tem esse exemplo aqui. Ó. Verifique a figura abaixo. Nele, há um bloco de massa 2,5 kg. Suponha que o bloco esteja submetido a duas forças horizontais de intensidade 100 F1 e 75 newtons F2. Determine a aceleração adquirida. Aí a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A gente tem que a força resultante vai ser uma soma vetorial, no caso, uma subtração. Como um está empurrando para o sentido e o outro está empurrando para o outro sentido, então a gente vai acabar subtraindo. É como se duas pessoas estivessem empurrando uma mesa, só que em sentidos opostos. E a gente vai fazer 100 menos 75 é igual a 2,5, que é a massa, vezes a aceleração. 100 menos 75 dá 25. 2,5 está multiplicando a aceleração, vai passar dividindo. Então, a aceleração, nesse caso, vai ser 25 dividido por 2,5. A aceleração vai ser 10 metros por segundo ao quadrado, que dá a resposta à letra D. Né? E a terceira lei de Newton, para a gente finalizar a nossa aula hoje, é a lei da ação e reação. A lei é enunciada da seguinte maneira: toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. A ação mútua de dois corpos sobre o outro são sempre iguais e dirigidas no sentido oposto. Quer dizer o quê? Se eu empurrar uma parede com a força de 5 newtons, a parede vai me empurrar com a força de 5 newtons, só que no sentido oposto. Se isso não acontecesse, a gente ia acabar ou movimentando ou a gente ia acabar caindo, né? Pode fazer o teste. Se você empurrar por mais força que você faça na parede, a parede ela vai responder a ter uma reação a essa sua ação, e aí ele vai ter a mesma intensidade, a mesma direção, mas ele vai ter sentidos contrários. Isso a gente utiliza muito na caminhada. A gente tem a ação, a gente acaba empurrando a terra para trás e o nosso corpo indo para frente. Ou o nadador, por exemplo. O nadador ele tem toda uma técnica para nadar. Ele tem que empurrar a água para trás para o corpo dele ir para frente. E aí ele tem que ocupar o máximo de espaço possível na sua mão para ter uma ação maior. Né? Então é isso aí, pessoal. As 3 leis de Newton estão anunciadas de maneira bem rápida aí. Espero ter se feito entender. Próximos vídeos a gente vai trabalhar com exercícios resolvidos para a gente ficar bem fixado isso aí. Valeu, um forte abraço.